se apresentar. Estou aqui só agradecendo a presença dele aqui, tá bom? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson, eu sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, sou médico veterinário e atualmente estou cuidando aqui do Instituto Taupete, né? Somos os fundadores do Instituto Taupete, que é uma ONG que cuida de animais e humanos, fica ali no Morro da Nova Sintra, perto da Lagoa da Saudade. A gente faz resgates, faz visitas em hospitais, visitas em escolas com os animais. Inclusive hoje a gente esteve no Hospital na Costa e no decorrer da palestra a gente vai contar um pouquinho sobre essa experiência de hoje, que foi bem gratificante. Hoje o tema que eu gostaria de trazer para vocês é a capacidade que os animais têm de fazer resgate emocionais nas nossas vidas. Acho que aqui a maioria das pessoas já deve ter tido um cão, ou tem um cão, um gato, um passarinho, um peixinho beta, um hamster, um coelho, seja o animal que for. E todos os animais, eles trazem emoções, despertam em nós sentimentos muito bons, geralmente. Os animais geralmente conseguem despertar em nós a nossa melhor parte, né, de carinho, de fraternidade, de amor, de reflexões. Eles conseguem nos resgatar de abismos, às vezes existenciais, de crises de depressão, crises de ansiedade. Se a gente lembrar no momento que a gente teve a pandemia, muitas pessoas, a única companhia, a única conversa que tinha era seu cachorrinho, era seu gatinho, era a sua companhia diária naquele momento de pandemia onde grande parte das pessoas estiveram sozinhas dentro dos seus lares. Essa semana lançou aquele filme do Meu Amigo Pinguim, que é a história verídica do pescador lá de Ubatuba, que o pinguinzinho chegou na praia cheio de óleo e aquele pescador resgatou ele e diariamente ali durante vários dias ficou limpando ele com uma escovinha de dente para tirar o óleo. O filme é muito bacana, a gente foi ver. Por quê? Porque volta e meia a gente faz uma atividade do Instituto Taupete e a gente fez uma parceria com o Cine Rocks lá de Santos, e no dia 30 de outubro a gente vai fazer, eles cederam o cinema para o Instituto. Então a gente pegou a maior sala lá com 500 lugares, nós vamos fazer uma sessão de cinema e o filme é Meu Amigo Pinguim, que a gente sempre gosta de fazer um filme ligado à causa animal. Então a gente foi assistir, eu e a Eliane, a gente foi assistir o filme para ver como é que é. E é um filme muito emocionante, eu chorei o filme inteiro. Assim, a gente sai do filme, assim, eu saí assim meio cansado, sabe quando você chora de emoção, que é um filme bonito? Eu não vou dar spoiler do filme, que eu quero que vocês assistam o filme. Mas o pescador, ele passa por uma perda emocional muito grande. E quando esse pinguinzinho chega na praia, ele começa a ajudar ele sem grandes intenções, apenas no fato de querer ajudar, porque era um animalzinho que estava sofrendo ali, todo cheio de óleo no corpo. Ele não tinha ideia do que ia acontecer na vida dele, as mudanças que ia acontecer e os laços que seriam se estabelecer entre aquela ave, aquele pinguim, ele e a esposa. Então assim, é um filme muito emocionante, recomendo que vocês vão ver. Se quiserem ver, vão no dia 30, junto com o cinema, com a sessão que a gente vai fazer, que é para o Instituto Taupete. Mas, a exemplo do que o filme mostra, a gente vê isso com cães e com gatos, o poder que eles têm de restaurar a nossa autoestima, de resgatar o nosso amor, de resgatar a nossa forma de ser, porque muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com outras pessoas dentro da sociedade. Às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar alguém, de pedir perdão. Eu tenho muita dificuldade às vezes de olhar para outra pessoa e conseguir abraçá-la. Eu tenho dificuldade de externar o meu amor, externar quem eu sou realmente. Às vezes na sociedade eu sou uma pedra. E dentro do lar, com aquele cãozinho, com aquele gatinho, eu consigo realmente me soltar, me sentir livre, porque para eles eu não preciso fingir quem eu não sou. Eu posso mostrar quem eu sou realmente. Então eu pego aquele cãozinho no colo, deixo ele me beijar, me abraçar, me lamber. Eu estava vendo a televisão agora um pouquinho antes de vir, e eu não vou fazer a propaganda aqui porque não tenho patrocínio, uma marca de cartão de crédito fez um comercial bonito. A moça abre a porta de casa e quando ela chega, um vira-lata caramelo está em cima do sofá, espuma para tudo que é lado, um buraco no sofá, as almofadas tudo espalhadas, vaso de planta caída. Aí ela fala assim, ela vai brigar, aí ela puxa o cartão, né?
Ela deixa pra lá. Aí mostra a cena, ela com a sala toda novinha e se beijando e se abraçando com o cachorro, né? Resolveu. Porque às vezes acontece isso, a gente chega dentro de casa e aquele bibelô, a coisinha que a gente gosta, o cachorro quebrou. Ah, mas foi o cachorro, deixa pra lá, não tem problema, né? A gente releva e compra outro. Porque a gente desenvolve um laço de amor, um parentesco espiritual com eles muito grande. No livro dos Espíritos, no Evangelho, fala que tem 2 tipos de laços de parentesco. O parentesco corporal, que são os laços consanguíneos, que é a família na qual nós estamos inseridos, que geralmente é aquela que o plano espiritual prepara para nós, para que a gente venha inserido, para que a gente possa ter a convivência com esses espíritos, que a gente tem a necessidade de se afinizar. Então, muitas vezes, em outras vidas, eu tenho comprometimento, às vezes eu roubei, fui roubado, me vinguei, fiz muita estripulia, aprontei, matei, fui morto. Então, tem uns espíritos, às vezes, que a gente tem que dar um jeitinho. A espiritualidade fala assim, ó, chega, vocês já estão aprontando muito, vou pôr vocês como marido e mulher agora. Aí vem. Então, aí vem aquela paixão na escola, né? Aquele amor na faculdade, né? Aí casa. E aí vai. Aí quando começa a conviver junto, que as personalidades começam a aflorar, começam a vir as dificuldades. Mas aí é a hora que a espiritualidade fala, agora vai começar. E aí a gente tem que se esforçar para que aquela relação, aquele casamento dê certo. Às vezes vem um filho que tem uma dificuldade ou com o pai ou com a mãe de se relacionar. Às vezes tem mais facilidade com um, porque às vezes aquele filho era o concorrente do pai na outra existência, que ficavam duelando, né, na espada, lá no espadachim, pela esposa. E aí veio como filho, para que ambos criem um laço de amor entre pai e filho, e aquelas rusgas do passado sejam amenizadas, né? Porque vem, eu falei aqui da outra vez, aí vem aquele nenê com aquele cheirinho, aquele pescocinho de leite azedo gostoso, e a gente chega louco do serviço para cheirar o cangote do nenê, que é gostoso, né? E aí aquela mágoa do passado vai sendo diluída, né? Porque aí vai chegar um momento que aquele nenê vai crescer, determinada idade, 14, 15 anos, e a personalidade dele vai se externar. E aí provavelmente vai dar alguns atritos. Mas se a base já foi feita de amor ali entre o pai e o filho, a espiritualidade está feliz. Porque o trabalho que eles queriam que fosse executado, né, que fosse amenizado aquelas raivas, aqueles ódios, né, aquelas vinganças entre ambos, já começou a ser feito. Então é o papel. Então esse é o parentesco espiritual. São os laços consanguíneos, as pessoas que são inseridas no nosso núcleo familiar, para que a gente tenha a oportunidade de se afinizar. Mas tem o parentesco espiritual. E o parentesco espiritual são os laços que são, a espiritualidade fala para nós, no Evangelho, que são os laços inquebrantáveis, que ficam para a eternidade. Muitas vezes a gente está caminhando, encontra alguém, e você começa a conversar com aquela pessoa e fala, nossa, eu nunca te vi, mas como é gostoso conversar com você, parece que eu já te conheço de outras vidas. E realmente, às vezes são espíritos afins que a gente cruza o caminho, às vezes pessoas que a gente conhece, que se relaciona, e tem esse fator mesmo. Porque eles falam que esses laços consanguíneos, marido, mulher, filho, irmãos, nós estamos aqui encarnados para conviver entre si. Mas pode ser que quando eu desencarne, chegue lá no plano espiritual, não era um espírito que fazia parte realmente da minha afinidade. Eu precisava estar com ele só para finalizar alguma coisa ali, né? Aqueles traços kármicos que a gente tinha. Mas chega na espiritualidade, ó, resolvido, cada um vai para o seu lado. Mas os laços do parentesco que se criam espiritualmente não se quebram jamais. Então, às vezes, a gente tem uma afinidade muito maior com pessoas que não são da nossa família. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus que todo mundo, no princípio, fica de boca aberta, né? Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, posso mandar entrar? Tem um lugar de honra aí para eles? Não, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não são todos que estão aqui nesse momento e comungam comigo as minhas ideias, pensamentos, intenções, atos. Esse é o verdadeiro parentesco, que é o que Jesus fala para nós, que na verdade nós somos uma grande família espiritual. Nós ainda não conseguimos entender que todas as pessoas que circundam o nosso caminho, que estão ao nosso redor, fazem parte de uma mesma teia e que não tem como um estar bem se os outros não estiverem bem. Nós ainda somos muito egóicos. Nós rezamos por quem? Pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai e pela mãe. Dificilmente eu vou rezar pela presidente da casa espírita, pelo vizinho que toca o som alto na minha casa, pelo rapaz que recolhe o lixo, pelo rapaz que me atende na padaria. Eu oro pelos meus, Senhor, protege meu filho que está indo na Anchieta para São Paulo, não deixa nada de mal acontecer. Mas e os outros?
Os outros é com a mãe dos outros para rezar. Então assim, a gente ainda tem esse costume. Mas isso daí ele vai sendo dilatado pouco a pouco, conforme a gente vai aprendendo e desenvolvendo as virtudes do amor divino. Porque todos nós trazemos as virtudes dentro de nós. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então todos nós, quando criados somos simples e ignorantes, nós trazemos dentro de nós as sementes dos germes divinos, do amor, da sabedoria, da benevolência, da caridade, da fraternidade. E quando a gente adentra na fase de homem, na fase hominal, quando a gente faz a transição do reino animal para homem, através do livre-arbítrio, a gente vai cultivando o nosso solo, através de intenções e comportamentos, para que essas sementes comecem a brotar dentro de nós. Então a gente tem que propiciar, a gente tem que estimular, a gente tem que buscar. Porque, de novo, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? Evolução, aprendizado. Cada vez que a gente encarna, é para a gente evoluir, para passar por experiências, por situações no qual propicia a nós, espíritos imortais, evolução e aprendizado. Muitas vezes essa evolução não se dá pelo amor, porque nós somos teimosinhos. Então, a maior parte das vezes, pessoas chegam ao nosso redor, te dá uma dica, te dá um livro para ler, você assiste uma palestra, você vê alguma situação que é para despertar você uma mudança de comportamentos que às vezes está repetitiva há muitas encarnações. Se eu perguntar agora para vocês, não quero que respondam, mas reflitam. Qual o comportamento repetitivo que você traz dentro de ti que pode levar essa tua encarnação para o buraco? Todos nós temos isso. Alguns pode ser a maledicência, outros pode ser a inveja, outros pode ser a cobiça, outros pode ser um comportamento sexual diferente. Mas todos nós temos um ponto-chave que pode derrubar a nossa encarnação. E no livro Ação e Reação, de André Luiz, tem um capítulo muito interessante que se chama Escola de Vingadores. Parece filme da Marvel, né? Escola de Vingadores. Mas olha, isso aí foi escrito em 1949, então foi antes da Marvel aí. E o que é a Escola de Vingadores? É uma escola que existe na espiritualidade, para os espíritos que querem atrapalhar a nossa existência, eles vão para lá estudar. Olha que interessante que André Luiz traz para nós. Eles vão estudar para aprender a identificar em cada um de nós esses pontos chaves que é para eles influenciarem mais para que a gente caia. Então, se eu tenho algum espírito que quer me atrapalhar, vamos chamar dentro da doutrina espírita os nossos obsessores, então eles vão estudar para aprender a identificar no Wilson, no Antônio, na Sandra, no Paulo, no Luiz, o que a gente traz, aquela chaminha que traz dentro de nós, onde eles vão insuflar o ventinho que vai disparar. Porque ninguém consegue colocar em nós, por exemplo, eu não gosto de álcool, de bebida. Então não adianta vir 10 obsessores no meu ouvido e falar, Wilson, vai pro bar tomar uma 51, vai pro bar tomar uma caninha. Não adianta, eu não gosto, eu não trago isso dentro de mim. Mas, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem um vício de determinada droga de fumo, Wilson, eu estou com vontade de fumar. Wilson, estou com vontade de fumar. E aí aquilo lá vai exacerbar em mim. Então eles falam nessa escola de vingadores que eles não colocam nada dentro de nós. Eles apenas dão cor e vida àquilo que eu já trago dentro de mim. Então eles vão aprender a exacerbar isso em nós. Tem até um capítulo no livro Sexo e Destino, também de André Luiz, onde o personagem lá, o senhor Cláudio, ele está na sala dele 10 horas da manhã, lendo o jornal. Ele morava em Copacabana, em frente à praia. Ele fala, um senhor de poder aquisitivo bom. Então 10 horas da manhã, ele está de roupão, sentado lendo o jornal, o vento da praia vindo. E tem 2 obsessores ao lado dele que gostam de bebida. E o senhor Cláudio gostava muito de tomar um uísque. Então 10 horas da manhã, ele lendo o jornal, os 2 espíritos falam, eu estou com vontade de tomar uma. O outro fala, eu também. Aí você chega no seu Cláudio lá que está lendo as notícias lá. E aí começa no seu Cláudio, vamos tomar um esquinho, vamos tomar um esquinho, vamos tomar um esquinho. E ele tinha um bar na casa dele, né? Aquelas pessoas que têm aqueles bar bonitos dentro da casa dele. Ele está lendo o jornal e fala, são 10 horas da manhã, mas eu acho que eu vou tomar uma, eu estou com vontade. Ele levanta, vai até o bar, coloca uma dose de uísque, 10 horas da manhã. O obsessor que está do lado dele, o espírito, olha e fala assim, para ele é muito pouco, põe um duplo. Ele escuta aquilo ali, não com os ouvidos físicos, né? Ele escuta com a sensação, a percepção da alma. E ele põe a dose dupla. Aí ele põe na boca, lá toma.
o espírito nesse momento é como se acoplasse a ele, se junta a ele, no momento que o Sr. Cláudio está tomando o líquido físico, a emanação etílica, né, que sai pelos poros dele ali, através da sua emanação de ectoplasma, de energia, o espírito dá aquela aspirada e fala, que delícia. O Sr. Cláudio também dá aquela relaxada, volta e pega o jornal. Só que eram 2. O outro fala, e eu? Começa de novo. Mais uma, uma é pouco. O que o Sr. Cláudio faz? Vou tomar mais uma não me satisfez. Ele levanta, repete o ato e o segundo toma da mesma forma. Olha só. Então olha que interessante. Então a gente às vezes tem que tomar cuidado com os comportamentos repetitivos que nós trazemos viciosos dentro de nós, porque isso pode derrubar a nossa encarnação, né? Aí é um vício que vai ficando cada vez mais crescente, né? Uma pessoa beber dose de uísque de manhã, então é complicado. Isso pode acontecer com o fumo, pode acontecer com a maledicência, né? Aquela pessoa que não sai da janela, olha, você viu? Né? E aí quando dá conta, cada conto aumenta um ponto, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, para não deixar cair. Então eu estava falando, existe essa escola de vingadores dos obsessores. E esses obsessores vão trabalhar em nós, vão ficar ao nosso lado e vão ficar ligados a nós pelos nossos pensamentos. O Paulo apóstolo, né, falava, todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. E quem que é a multidão de testemunha que vai estar envolto em nós? São os espíritos afins, que têm a mesma tipo de vibração e pensamentos que eu trago. São o mesmo tipo, então eles estão ligados a nós. Voltando ali no filme do Pinguim, né, que a gente vai falando, vai mudando de assunto e vai para lá e para cá. Então esse senhorzinho, ele salva o pinguim, leva o pinguim para dentro de casa lá, e ele tenta soltar o pinguim, e o pinguinzinho, ele cria uma empatia tão grande pelo senhorzinho, que ele solta o pinguim, e o pinguim volta para ele novamente. E ele fica, no filme conta que ele fica 6 meses do ano com ele, e depois ele parte. Isso foi a primeira vez. E ele nem tinha ideia que o pinguim ia voltar. Depois, por 8 anos, o pinguinzinho volta. E passa sempre 6 meses do ano com ele. O pinguinzinho do nada chegava. Ele fez uma cabaninha, tipo uma toca pro pinguinzinho. E o pinguim, quando ele acorda de manhã, ele só escuta o barulho lá. O pinguim faz um barulho, né? Ele escuta o barulho e vai olhar, o pinguinzinho tá na toca dele. O pinguim entrava dentro de casa, caminhava, ia para a cidade com ele. E esse senhor, ele tinha se afastado da sociedade, dos amigos todos, e o pinguim faz com que ele volte a ter relacionamento de novo com a comunidade, por causa que ele teve essa perda. Então, assim, todos os animais, eles têm essa capacidade de fazer se despertar em nós. Como eu estava falando das sementes divinas que nós trazemos, e essas sementes, elas ficam adormecidas, aguardando para eclodirem no momento certo. Mas como é que uma semente de amor, ela vai eclodir se eu não me permito amar? Como é que uma semente de caridade, de fraternidade vai eclodir se eu não me permito ser caridoso? As casas espíritas, centros, igrejas católicas, todos têm trabalhos de caridade. Alguns têm prato de sopa, para cozinhar, tem grupos de costura, às vezes tem grupos que se juntam para pintar, mas sempre tem trabalhos comunitários nas casas. Isso é importante para nós. Os trabalhos comunitários para nos motivar a olhar o próximo como eu quero ser olhado, que é na mensagem que Jesus Cristo deixou, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas ele dá 2 mensagens, ama teu próximo como a ti mesmo. Então primeiro a gente tem que se amar. Então primeiro eu tenho que me valorizar. Primeiro eu tenho que olhar no espelho e me achar bonito. Eu mesmo careca, eu me acho bonito. E todo mundo tem que se achar, porque é importante a gente se achar bonito. A gente tem que ter vaidade, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, porque o corpo é o atributo que Deus me deu, é o instrumento que Ele me deu, para que eu, espírito imortal, possa expressar as minhas habilidades e me desenvolver. Então nós temos o dever de cuidar do nosso corpo físico, através de uma alimentação, através de exercícios, um bom sono. Então nós temos essa obrigação de cuidar desse corpo, porque um dia a gente vai devolver esse corpo, porque nós não somos esse corpo. Nós somos um espírito imortal, atravessando uma existência, uma oportunidade de aprendizado. E como é que eu tenho que chegar lá do outro lado? Eu tenho que chegar lá do outro lado melhor do que eu aportei aqui. Então o objetivo da encarnação é o aprendizado. Então, bens materiais não faz mal nenhum. Eu posso ter dinheiro, casa, viajar, tudo bem, legal, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que entender que tudo que eu tenho de bens fica. O que eu levo comigo? O aprendizado, o bem que eu fiz. É isso que eu vou levar comigo. A quantas pessoas eu ajudei? A quantos eu estendi a mão?
qual foi o bem que eu pude fazer? Cada um de nós vem com talentos. Lembra da parábola dos talentos? O senhor lá foi viajar, deu 3 talentos para um funcionário, deu 2 para o outro e 1 para o outro. E falou para eles cuidarem. E viajou lá por 10 anos. Quando o patrão voltou, ele queria saber o que cada funcionário fez, cada colaborador fez com o talento. O que ele deu 3, falou: senhor, eu trabalhei esses talentos, dos 3 virei 6. Pô, muito bem, parabéns, você merece, vai ficar aqui comigo. O segundo, de 2 talentos, olha, chefe, eu multipliquei esses 2, consegui mais 2, virou 4. Pô, muito bem. E o terceiro? Fiquei com medo de que pegasse esse talento meu, enterrei na terra e está aqui, estou devolvendo ele inteiro. O que essa parábola mostra para nós? Cada um de nós, quando nasce, a gente nasce com características específicas, diferentes. Um vai ter habilidade para ser um bom cozinheiro, o outro vai ter habilidade para ser um bom advogado, outro vai ter habilidade para ser uma boa mãe, outro vai ser um bom médico, e tudo bem, cada um vem com outro vai ser um jogador de futebol, mas o que eu faço no meu âmbito, com aquela habilidade, com aquele talento que eu tenho, isso que é importante. Olha quanto vale uma senhorinha que trabalha na merenda de uma escola, quando ela faz aquela merenda, aquele lanchinho das crianças com amor, quando ela põe amor naquela refeição, naquele leitinho com Nescau que ela faz para dar para as crianças, naquele sanduichinho de queijo com manteiga, quando ela passa manteiga com amor, ela está passando amor, energia. Quando aquela criança comer o pão físico, que vai nutrir o corpo físico dela, ela vai estar recebendo uma energia de amor também. O médico que atende com carinho, o Emmanuel do Chico Xavier fala que todo médico, quando está trabalhando, ele está automaticamente sendo inspirado por médicos desencarnados para que ele faça um bom atendimento, um bom diagnóstico, um bom tratamento. Então a importância do médico, ou qualquer um de nós, uma professora na sala de aula que se dedica a ensinar as crianças, aquelas crianças que a gente não sabe lá na frente o que vai dar, pode ser um futuro presidente de uma nação, pode ser um médico, pode ser um cientista, pode ser uma pessoa importante. Eu estava escutando no outro dia, como é que é o nome do rapaz que inventou as lâmpadas? Thomas Edison, obrigado. O Alzheimer é fogo, né? Eu estava escutando que quando ele era jovem, a diretora da escola chamou a mãe dele e falou que não dava para ele ficar na escola porque ele usou o termo, assim, que ele era muito burro. Depois eu vou falar sobre isso, que a gente não pode usar burro, porque o burro é muito inteligente, A gente usa a palavra burro para falar que uma pessoa não entende, mas o burro é mais inteligente que o cavalo, viu? Bom, aí falaram que ele não podia mais estudar na escola, que ele não podia mais ir para a escola. O que a mãe dele fez? Levou ele para casa, E para não falar, para não abater ele, a mãe dele falou assim: meu filho, a diretora falou que você é tão inteligente, que você não pode mais ficar na escola porque você atrapalha os outros. O moleque ficou tão empolgado com aquilo, o que ele fez? Ele montou um laboratório na casa dele e se tornou quem ele se tornou, inventou a lâmpada aí. Se a mãe dele fala o contrário, a diretora falou que você não pode ir mais porque você é muito fraquinho, o que ia acontecer com a autoestima do moleque? Ia derrubar. A mãe dele, como foi inteligente, já era um espírito inspirado. Às vezes ela nem sabia quem estava ali na mão dela, que veio com uma missão, um espírito que cria a lâmpada, que traz a luz para o mundo. Olha a missão que o menino tinha. Mas ela podia derrubar, estragar aquela encarnação, Então, olha, mãe, você é tão inteligente que você vai estudar em casa. E o moleque vai disparar aí não sei quantas mil invenções, quantas patentes que ele teve pelo mundo. Quando eu falei, não vamos chamar de burro, vou falar assim, tem a Adalgisa, a porquinha que a gente faz. Até eu trouxe aqui para vocês verem, a gente foi hoje no hospital. Vou pôr aqui, olha que golo legal. Isso aqui é o que a gente coloca quando vai fazer as visitas para as crianças. Então as crianças ficam doidas. Antes eu tinha mais, a gente distribuía para as crianças, até preciso comprar, porque eu vou com isso, as crianças falam, tio, dá para mim, Até adulto pede, que é o chapéu da Adalgisa, que a gente faz nas visitas. Aí você tem um amigo que não gosta de tomar banho. O que você fala? Esse amigo é um porco. Só que eu vou falar, o porco é limpo, porque eu tenho a Adalgisa. A Adalgisa é limpinha. O pessoal fala que o porco é sujo porque o porco deita na lama, não é? Aí tem aquela ideia que o porco é sujo. Do Cascão, que tem o porquinho chauvinista, do Maurício de Souza. Mas vocês sabem por que o porquinho deita na lama? Não é porque ele gosta de porcaria. É porque o porco não transpira. Quando a gente eleva a nossa temperatura corporal, a gente não transpira, fica com suor. O porquinho não transpira. Então o que acontece à temperatura corporal do porco? Ela eleva. Então, quando ele deita na lama,
é regulação de temperatura corporal, é instintivo para baixar a temperatura. Não que ele goste de sujeira, entende? Então a gente precisa se informar. Então quando eu falo, olha só, eu uso o termo de porco, então eu estou diminuindo o animal, né, chamando ele de sujo, e o meu amigo também, né, então é um porco. Só que agora você já sabe, o porco não é porco, o porco é limpinho, o porco é cheiroso. A Dalgisa tem um cheirinho gostoso. Teu cachorro e teu gato não tem um cheiro característico? A gente conhece, pode tomar banho, mas o bichinho da gente tem um cheiro. A Dalgisa, a porquinha, ela tem uma característica, ela tem cheiro de capim molhado. Você dá banho nela, mas aí eu cheiro ela, tem cheiro de capim molhado. Eu conheço o cheiro da Dalgisa de longe. Então assim, aqui a gente usa. Então às vezes você vai usar um outro termo assim, quando o cara é bruto, aquele cara é um cavalo, né? Usa também desmerecendo. Ou então quando uma pessoa fala muita besteira, fala muito mal, aquela mulher é uma cobra, né? Então a gente usa os termos de animal para diminuir as pessoas e ao mesmo tempo a gente já está tratando os animais mal. A gente tem que parar com essa mania de usar termos de animal para diminuir o outro como predicados. Então, a partir de hoje não usem mais, a gente tem que ter respeito, porque os animais, eles são princípios inteligentes em evolução e Jesus conta conosco para que eles aprendam. Tanto que no livro Consolador, na questão 158, perguntam para Emmanuel, quais são os animais mais evoluídos? E Emmanuel responde, são os animais que têm a maior proximidade com o homem. Por quê? Porque na proximidade conosco, eles copiam o nosso comportamento, eles observam e copiam, então se eles observam, eles têm inteligência, eles se desenvolvem, e ao mesmo tempo, nós orientamos e cuidamos dele. Então, quando você tem um cachorrinho em casa, você tem que ensinar, aqui pode fazer xixi, ali não pode, não pode pular ali no cidadão, né? Tem que dividir o brinquedinho, não pode fazer bagunça. Então você está estimulando o animal a desenvolver a parte de cognição intelectual, e aquele princípio inteligente está em evolução. Né? Interessante. Já estamos passando o horário. Eu trouxe aqui, ó. Ô Sandra, eu quero uma ajuda sua aqui. Eu trouxe uma naninha do Instituto, que é para dar para alguém. Alguém faz aniversário? Aqui hoje? Tem alguma, vamos lá, o nome da minha mãe. Tem alguma Regina aqui? Regina. A minha mãe faz aniversário dia 20, agora sexta-feira. Dia 20, sexta-feira. Sandra, então eu vou dar aqui para... Como é o seu nome? Maria Risoleta. Então a dona Maria Risoleta vai levar a naninha do Instituto aqui. 77 anos. 77 anos, aí com cara de 18, olha lá. Obrigada. Então pessoal, olha, eu convido vocês, a gente tem o Evangelho dos Animais aqui, tá tendo no domingo, é domingo? No último domingo do mês, ó, pode trazer os cachorrinhos, gatinhos, às 9 da manhã aqui, né, para tomar passe. Tem muitas casas já abrindo esse trabalho, é bem bacana. Eu convido vocês para conhecerem a página Instituto _ Talpet, do Instituto, para vocês verem os trabalhos que a gente faz. Para finalizar, Sandra, hoje aconteceu um negócio maravilhoso na pet terapia no hospital. A gente foi no hospital Ana Costa hoje. E hoje a gente foi na parte de crianças primeiro, que eu gosto sempre de ir na parte de criança, e depois a gente foi na parte de geriatria hoje. Então, o primeiro quarto que eu fui, entrei num quarto de uma senhora de mais de 90 anos, de nome Maria, né? Um Alzheimer já bem avançado, não conhece ninguém. Então ela estava com uma cuidadora, quando eu entrei com a porquinha, né? Ela ficou olhando, arregalou os olhos assim. Eu falei, que foi, dona Maria, né? Que eu vi o nome da pessoa. Ela não me... Tá me conhecendo? Aí ela falou, Toninho! Eu falei, isso! Né? Aí a moça falou, é o ex-marido dela, já faleceu. Aí eu peguei na mão dela e fiquei conversando com ela. Aí ela perguntou para mim, Toninho, e as nossas coisas? Ela perguntando, a nossa casa, nossos papéis. Eu falei, Maria, fica calma, tá tudo certo, agora se cuida, né? Você precisa ficar bem, quando sair daqui a gente vê, mas ela estava preocupada com as coisas, né? Mais de 90 anos, e falando. Aí eu falei, Maria, eu trouxe um negócio para você ver, para conhecer. Ela falou, é o quê? Aí eu peguei a Dalgisa no colo, levantei, eu falei, essa é a Dalgisa. A porquinha, ela, Aí ela falou, a Dalgisa Colombo. Aí eu falei, por que eu coloquei o nome da Dalgisa? Porque é uma Miss Brasil de 1950. É verdade isso. Ela com Alzheimer, ela lembrou que a Miss Brasil de 1950 chamava Dalgisa Colombo. Ela falou o sobrenome. Aí eu estava com um amigo que ligou o Google na hora e para procurar, e estava certo. E aí ela começou a falar das candidatas, o nome e sobrenome das concorrentes de uma Miss Brasil de 1950 certinho. E conforme ela ia falando, o Matheus estava comigo, colocou, e era verdade. Então olha só, uma mulher que estava com uma senhora de mais de 90 anos com Alzheimer,
A presença da Adalgisa, do animal, na pet terapia, despertou lembranças nela naquele momento. E aquela senhora que estava ali quando eu cheguei, apática, né, com os olhos arregalados, assim, meio parados, começou a tomar vida novamente e ter lembranças e começou a falar um monte de coisa. Eu falei, mas como a senhora sabe disso? Aí a cuidadora estava me falando e ela falou, a irmã dela também nessa, olha a coincidência, em 1950 também foi candidata a Miss. Ela tinha uma irmã que também concorria. Por isso que ela sabia com tantos detalhes, ela lembrava. Ela era a que cuidava da irmã para participar do concurso. Olha que interessante onde a gente foi cair. Aí fiquei lá conversando com ela, né? Bem legal, me despedi, né? Ela falou, tchau, Toninho. Eu ia sair e fiquei super feliz. Bom, acabou, vim para casa. Como eu falei, eu sou do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, que é lá no Mercado Municipal. A gente tem um rapaz, no trabalho na secretaria, um rapaz de 60 anos, né, também. O nome dele é João. E eu estou em casa lá, tomei banho, deitei um pouco, eu estava um pouco cansado para descansar para vir para cá. Aí ele me mandou uma mensagem, Wilson, eu queria te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Você esteve hoje no hospital com a minha mãe. Eu falei, com a tua mãe? Aí ele me mandou a foto que a cuidadora tirou. A mãe dele é a Maria, eu não sabia. E trabalha conosco lá no centro. Então vocês veem como às vezes nós todos estamos ligados. Às vezes você acha que está fazendo o bem de ir lá no hospital ajudando, mas o quanto nós somos ajudados. Depois o quanto o João me agradeceu, porque a mãe dele ficou feliz, a mãe dele teve momentos de alegria que há muito não despertava em virtude da doença do Alzheimer. Então às vezes quando você ajuda o próximo, o maior ajudado somos nós, né? Na matemática de, nossa, quando eu tiro 10 reais do bolso e dou, eu fico com meus bolso vazio sem 10 reais. Mas na matemática de Deus, quando eu dou 10, eu recebo 100. Porque é diferente. Porque todo bem que você faz, Joana de Ângeles fala, é luz que você acende no teu próprio caminho. Então que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem. Às vezes a gente só quer fazer o bem em troca de algo ou de alguém que a gente conheça. Mas o bem ele deve ser feito independente de você ter alguma coisa em troca. Faça o bem. Isso é o mais importante. Porque a gente fazendo o bem, a gente vai conseguir mudar o mundo. Se a gente não começar a fazer, se a gente ficar falando, não vou fazer porque o outro não faz. Ali o cara rouba, eu vou roubar também. O cara fura a fila, eu vou furar a fila também. O cara joga lixo no chão, eu vou jogar também. Eu não vou respeitar ninguém. Aí as coisas não mudam. Mas se cada um de nós for um pontinho de luz onde a gente estiver inserido, fazendo a nossa parte no micro, logo logo isso vai se tornar macro. E vai ser grande e as coisas vão mudar. E aí lembrando então para finalizar, São Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. O tempo todo na oração é que eu leve, é que eu seja o caminho transformador e não o outro. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, paz e bem.